Bom, hoje estamos aqui para reagir a um vídeo que eu achei bem interessante aqui o título, que é o que? Yu-Gi-Oh! Antigo não era divertido. Esse canal eu vou usar ele para postar vídeos que, sei lá, reacts ou coisa do tipo, é, que eu não consigo trazer para os outros canais de gameplay. Então, quem quiser acompanhar, o conteúdo vai ser mais ou menos esse, né? O que der na telha, a gente posta aqui e vê o que dá. Principalmente sobre os campeonatos e tudo mais. Mas enfim, indo pro grosso aqui do assunto, né? O canalzinho do Fantasma Brasileiro. Eu fiquei curioso para ver esse vídeo. Inclusive, tem uns vídeos que eu acho que eu já vi, né? Que é falando sobre o Yu-Gi-Oh! Moderno, que foi o que me trouxe pro Yu-Gi-Oh!, né? Que me voltou, né? De certa forma ali a me interessar mais. E, enfim, vamos dar uma olhada nele aqui e opinar sobre, né? Parece um vídeo aí polêmico. Eu vi uma galera recomendando, então vamos dar uma olhada nele. Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui o áudio. 2. Yu-Gi-Oh! Antigo era mais casual que o atual. Essa é uma daquelas afirmações que parecem corretas à primeira vista. Mas não se enganem, nela se encontra equívocos quando você analisa direito. Nem preciso dizer que esse tópico é muito complexo, então vamos por partes. Tá. Primeiro vou falar do que seria um Yu-Gi-Oh! Casual de verdade, porque a definição que as pessoas dão a ela é mais vago do que o conceito de bem e mal. Depois disso, vamos ver se o Yu-Gi-Oh! Antigo realmente é um jogo casual ou não. E por fim, vamos ver se o atual se difere de alguma maneira. Cara, Yu-Gi-Oh! Casual. Parando pra pensar, não é algo simples de definir, né? O que seria o casual? É pra ser algo fácil? Pra ser algo mais acessível? Acho que um pouco de tudo, de certa forma. Mas talvez pode ser que tenha algum parâmetro para poder se apoiar. É porque o Yu-Gi-Oh! Tem várias nuances, então eu acho que realmente tem que entrar num consenso de que a gente tá falando de casualidade. Vamos lá. Yu-Gi-Oh! Casual. Que porra é essa? O que significa? Basicamente seria um Yu-Gi-Oh! Que não exige que você jogue com Opa, os decks mais apelões disponíveis. É um jogo que envolve montar e jogar com seu deck predileto, sem ter nenhum compromisso de ficar vencendo sem parar a todo custo. E também, tá, não envolve um grande investimento financeiro para se montar esse baralho. tá, definição legal. Ó, não exige que você jogue com um deck meta praticamente, né, que tá escrito. Você faz o deck do jeito que você gosta e não gasta muito dinheiro. A definição legal. Decorem bem esse detalhe, porque ele será muito importante. Com essa definição em mente, precisamos sanar uma dúvida imediata. Existe Yu-Gi-Oh! Casual? Resposta: não. Porque as pessoas jogam Yu-Gi-Oh! Casualmente em diversos níveis totalmente distintos. Não há uma separação clara entre os jogadores que estão jogando com os decks campeões de torneio, porque eles estão treinando para pegar um top em um, com os jogadores que só querem montar o seu deck favorito e jogar sem pensar muito depois de um dia longo e cansativo de trabalho. Não tem um modo casual no Master Duel ou em simuladores não oficiais. Você vai jogar misturado com os caras que não estão jogando com o seu deck favorito, só estão jogando com o que tem de melhor. Mano, isso aqui é um ponto. E é mais culpa até da Konami, viu? Que foi o que até me trouxe, que me fez criar o canal, de certa forma. O vídeo que eu quero. Eu não vou postar esse vídeo um dia, né? Eu já comentei sobre, acho que no Discord. Mas o meu primeiro vídeo de Yu-Gi-Oh! Era uma coisa completamente diferente. Porque eu voltei a jogar Yu-Gi-Oh! Fisicamente. Eu tava jogando com as cartas físicas, com meus amigos. Eu também tive primeiro contato ali do ano. Eu voltei de fato ali a me interessar. Foi por conta do canal do. Acho que é do Gnost, que ele só posta vídeo de Forbidden Memories. E aí eu cheguei a zerar o Forbidden Memories lá. Fiz até live, né? Assim, uma live que acho que entrou no limbo já. Eu zerei o jogo, depois comecei a jogar mais fisicamente. E aí eu resolvi jogar o Master Duel, alguém indicou. Eu já tava com. Eu fiz até o roteiro, mano. Eu tenho um roteiro do vídeo que até hoje não saiu, mas falando sobre o Yu-Gi-Oh!, né? Como é que eu tava me divertindo jogando Yu-Gi-Oh! Só que eu tive uma, como pode dizer, um balde de água fria quando eu entrei no Master Duel. Que até comento lá no vídeo, né? Eu vou jogar o modo casual, entre aspas, né? O casual. E aí você cai com todo tipo de gente que, né, tá com um deck pra te amassar.
e você não tem muito o que fazer. Foi, acho que até o exemplo que ele deu aqui. Montei o deck que eu, que eu achei que seria legal, né? Comprei uns deck estrutural pronto, peguei o Mago Negro, e aí aconteceu o que aconteceu, né? O cara, eu fiquei só, né? De um lado, o cara tava batendo, né, de um lado e eu apanhando do outro. E aí fica a pergunta, tipo, a empresa tem que se mobilizar para ter um modo casual. Eu acho que dá até para comparar com o LoL, já que também é outro universo que eu tô muito por dentro. Porque o LoL é um jogo competitivo. E eu entendo que o Yu-Gi-Oh! Tem uma base competitiva muito forte. Porque nasceu disso, né? O Yu-Gi-Oh! Se você olhar para pra pensar, não tem como tirar a competição do Yu-Gi-Oh! Faz parte da dinâmica, né? Ele nasceu para ser um jogo de torneio e etc, né? Tanto os animes e tudo mais. Só que aí você tem várias formas de deixar isso mais casual. Por exemplo, é o próprio Forbidden Memories, que é um jogo campanha, single player, que por algum motivo, né, abandonaram a ideia até hoje. Velho, eu acho bizarro como tem bilhões e bilhões de mod e tem uma comunidade muito forte que até hoje joga, mano. O próprio canal do Agnostic ali, ele é feito só disso. Ele só joga Forbidden Memories lá, pra quem não conhece. E direto, mano, sai coisa nova. Acho que saiu até recentemente um modo online. Então, assim, é uma forma de você jogar casual. Só que, pô, no próprio Master Duel tinha como fazer isso, né? Tem um modo solo, só que o modo solo tem um limite, né? E também tem muita. É, assim, faltou muito, né? Faltou muito pra ele ficar mais interessante. Tinha brecha. Então, eu acho que é muito culpa da parte da Konami, porque potencial de ser um jogo casual tinha pra caralho. Aí, como o cara falou, você monta o deck e aí você vai cair com qualquer pessoa, né? Com qualquer tipo de coisa. O cara acabou de comprar todas as cartas que lançou do meta, tu fez um deck lá do Joey e pronto. Dando vitórias nesses jogos. E mesmo se houvesse um modo casual Aí, ó. nesses ditos simuladores, o próprio conceito de deck casual iria variar muito. Vou pegar um exemplo bastante simples para exemplificar essa diferenciação de casuais. O deck do Mago Negro. Porque dependendo do seu Mano, contato e experiência com Yu-Gi-Oh!, você vai pensar numa build de Mago Negro radicalmente pô, esse cara diferente tá de outro jogador que desenhando tem menos o que eu ou tô mais falando. experiência que você. Tipo, para os jogadores mais saudosistas, uma decklist de Mago Negro seria mais ou menos parecida com isso. Ou então seria apenas uma Calma aí. Tá, deckzinho do Yugi aqui, mais ou menos. É o deckzinho do Yugi lá da Batalha da Cidade. Legal. mera cópia do deck do Yugi mesmo. Assim, não é exatamente o deck dele, né? Faltou algumas cartas, mas assim, é bem baseado. Aqui é realmente a cópia de um pra um. Estilo anime e tudo mais. Para esses saudosistas, isso é um deck casual. Uma cópia de carta por deck, uma mistura de monstros úteis com monstros inúteis que poderiam ser substituídos, que não contribuem com a estratégia principal, ou que brinca muito. Ou seja, não faz nada quando você Esse aqui é um ponto também, né? Esse brick nos decks antigos é algo que a galera não considera, né? Mas tem jeitos de contornar isso aí e ficar um negócio legal. não tem um combo completo na mão. O padrão de casual para esses caras é mais ou menos esse. Não tem cartas novas, não tem staples quebradas, nem nada muito complexo. E não se atreva a perguntar a eles aonde está o side deck. Isso não tem no anime. Eles provavelmente responderiam com: "Ah, isso é invenção sua. Isso não existe." Agora vamos olhar para os Tá, jogadores que estão um tanto mais acostumados com o formato jogador de Tag GOT, Force. também tendo um certo contato com o Edson, mas não sendo tão chegado assim. E assim, esse tipo de jogador valoriza a otimização de deck. Tipo, Tá, bota 3 cópias legal. das melhores cartas. Ó, esse deck aqui já é interessante, viu? Pô, o Mago Negro, né? Botou, incitou ali pra ter menos carta no deck, comprar mais. Botou, ó, o Goblin de que compra, Metamorfose. Tá. Mas ele tem limites, digamos assim. Ele não apela para as cartas mais atuais, por isso que mencionei o contato com o formato GOT e um pouco do Edson, porque, na verdade, ele quer jogar um Yu-Gi-Oh! Antigo. Ele quer um Mago Negro que trava menos, saca? Ele quer algo mais limpo e direto ao ponto para jogar, focado muito mais em invocar e atacar com o Mago Negro do que o deck anterior, que é uma bagunça completa. Esse cara Lúcido, aqui esse vai cara é falar que o deck lúcido. dele é casual, que essa build de Mago Negro é casual, não é competitiva, nem muito menos apelativa. Mas se o jogador saudosista vê isso, ele não vai concordar. Vai dizer que é por isso que o jogo morreu,
que perdeu a essência, que não. Mano, acho que é um problema muito claro. A gente tem um problema, assim, encarado, que é o power creep. Pô, é um negócio que não tem pra onde fugir. Só existe essa diferenciação, né, grotesca porque as cartas elas foram evoluindo e elas coexistem, né, no mesmo sistema. Então, assim, a partir do momento que você pode montar o seu deck livremente, da forma que você quiser, pô, não faz sentido você ter uma carta que é antiga. Né? Se você ter uma Elfa Mística, por exemplo, que não tem efeito nenhum. Você ter, pô, um Gaia, né? Tem que gastar tributo e não faz nada. É difícil de você botar no campo. E o próprio jogo, ele não incentivou, né? Não incentiva e nem coloca mecânicas para essas cartas de alguma forma serem úteis. Isso que eu acho muito louco. Você não tem um formato oficial da Konami que apoia as cartas antigas, né, já que elas existem no jogo, existem, entre aspas, elas estão lá só pela nostalgia, talvez, porque se você não for obrigado a usar elas, você não usa. E isso foi um problema que eu tive no meu campeonato, que eu fiz um campeonato recentemente de Yu-Gi-Oh! Pô, foi muito foda, velho. Acho que saiu já um vídeo dele. O próximo vai demorar um pouco pra sair, mas vai sair também, que foi a final. Foi cinema, só isso que eu tô pra falar. Só que quando eu tava montando, né, fazer a galera montar os decks, primeiro eu fiz uns decks parcialmente prontos e o resto a galera montava. Só que mesmo nesse que a galera montava, eu tive que fazer um sistema de pontos. E aí as cartas que era né, esse tijolo, essas mais antigas, principalmente que a galera gosta pela nostalgia, eu tinha certeza, assim, ah, eu ia falar que todo mundo, mas talvez 95% das pessoas não iam usar elas. E eu tava certo, porque a maioria optou por usar as cartas mais úteis, né? Teve um ou outro ali que botou um Guardião Celta, que botou um, sei lá, nem lembro se teve uma carta piorzinha, mas sempre que eles iam pegar uma carta dessa antiga, eles pegavam a mais eficiente, querendo ou não. Pegava, por exemplo, os cavaleiros lá da dama, da rainha, do rei, só que pegava os suportes dele para poder usar. Então, assim, dificilmente eu via né, as cartas que não faziam nada e você comprava ali pelo meme, né? Só porque é legal ter elas. Então, se não tiver um sistema que você obrigue as pessoas a colocarem, ou que ela adicione pontos, né? Por exemplo, aquele formato que saiu, o Gênesis, foi algo que eu me inspirei no Gênesis para fazer isso, só que eu acho que o Gênesis, não lembro se ele adiciona ponto, né? Acho que cada carta tem uma pontuação e você pode fazer 100. E aí, se você bota, sei lá, acho que é um pote da ganância, você já toma 99 pontos e não tem como mais espaço para pôr carta, por exemplo. Você tem que botar carta de 0 pontos. Já no meu sistema lá, eu fiz um. Tinha as cartas que gastavam ponto pra pôr, que eram as mais fortes, e as mais fracas ela te davam ponto. Então, se você bota, por exemplo, uma carta, uma elfa mística, você consegue pôr um pote da ganância. Era uma forma de tentar balancear pra galera né, fazer um deck que contenha né, essas cartas. Mas o problema é isso, né? O Power Creep é um negócio meio bizarro, apesar do campeonato né, tinha uma premiação, só que não era um negócio que, pô, valia a pena você dar a vida. Mesmo assim, né, a galera foi otimizar o deck, fazer o bagulho mais interessante, né, pra rodar as cartas. E eu senti que grande parte da vitrine ficou de lado. Eu acho que eu posso até mostrar aqui pra vocês, rapidinho, acho que eu tenho aqui ainda salvo. Aqui, ó, tá aqui. Tem um acesso rápido. Eu achei que eu ia ver mais cartas antigas. E eu vi muito pouco. E as que eu vi eram bem repetidas. Eu até ficava bem feliz quando eu via. Só que ficou por isso, por exemplo. Tem essas aqui. Dessas aqui, eu acho que só apareceu a Elfa Mística e o Sag. Teve esse aqui que o cara usou, o Ryukshin, né? Teve um cara que usou, acho que o Touro Guerreiro também, porque é bem famoso. Teve um louco que usou o Castelo. Mas teve várias aqui, mano. Mais de 50% nem vi o cheiro. Mais de 50 não, acho que uns 80% aqui eu nem vi a carta. Então, eu passei um tempo montando a vitrine com várias e várias cartas e acabou que dessas, sei lá, tinha mais de 100 opções. Deve ter aparecido 10 dessas, 10 ou 15 dessas 100 opções.
Então, assim, se realmente não tiver um sistema, alguma coisa que faça sentido, essas cartas ficarem no seu deck que não seja apego emocional ou nostalgia, realmente elas ficam jogadas de lado. Porque é isso, né? Vai ser. Você tem a opção de pegar uma carta boa e uma carta ruim que só vai te dar prejuízo. Pô, meio óbvio pra onde a pessoa vai. Não tem estratégia nenhuma, porque é um deck só de combo. E é por causa disso que o saudosista jamais irá querer jogar contra esse jogador intermediário, porque o casual desse intermediário é um Yu-Gi-Oh! Tóxico demais pra ele. Vamos subir o Ah, mas aqui é. Acho que é, em comparação, até injusta, de certa forma, porque são mundos diferentes. O Power Creep não deixa eles jogarem. Esse que é o BO. Até nesse, vou até usar de novo o campeonato como exemplo. Quando eu montei os decks estruturais, né, foram 16 decks, né, que parecido, que eram temas diferentes, a ideia era justamente deixar balanceado. Então, por isso que eles meio que eram pré-montados com algumas vagas de cartas, né? Sobrava ali 20, mais ou menos 20 vagas, eu tinha 20 espaços de carta, mas ter uma base sólida era a ideia para balancear, para poder ter o mundo, sabe? Porque, pô, se eu deixasse meu livre, ia ter um cara, ia ter exato esse cenário. Um cara ia querer fazer o deck do Yugi, aí o outro cara ia fazer o deck do Yugi do filme, né? No caso, um deck do Yugi do anime, né? Da primeira temporada, e o outro ia fazer o deck do último filme que saiu, que é colocar, pô, o dragão alternativo o Dragão Max do Caos, ia botar o Ritual Max. Mano, ia ser. Não ia ter como nem jogar, né? Um ia passar, ia comprar a carta e passar a vez, o outro ia acabar a partida em 2 ou 1 turno. Então, eu acho que a empresa devia se preocupar com isso, de deixarem as cartas de alguma forma úteis. Ou coloca um sistema aleatório de deck, ou coloca decks montados ali, é, balanceados para isso, para eles poderem jogar um contra o outro. Tem várias formas de você dar utilidade para essas cartas, porque eu sinto que é realmente meio inútil. Você tira as cartas Master Duel, e se não for um formato que você seja limitado a usar essas cartas, ou então, até que você sendo limitado a usar essas cartas, vamos supor que você quer jogar o Gold, o pessoal já tem um meta ali, algo que é mais otimizado, e essas cartas realmente antigas, que não tem efeito, não tem nada, você só bota no campo, elas ficam, não existem, é como se não existisse. E eu sinto falta delas, pô, ter o espaço dela, mano. Tem que ter alguma coisa que você queira usar ela e ambos tenham que usar. Ou então que ela te dê alguma vantagem pra você fazer sentido colocar ela. A única forma que a Konami achou de resgatar isso é fazer um suporte, mas isso só acontece com cartas mais famosas, sei lá, Dragão Negro, Mago Branco, ou Mago Negro, Dragão Branco, Olhos Vermelhos, Espadachim das Chamas. Só que, assim, e ainda assim, é bem específico, não, dificilmente vem suportes pra, sei lá, um Mago do Tempo. Eu vejo que tá uma fusão. Vem uma fusão só pro Mago do Tempo. Ou então tem o Dragão Milenar também. Então, assim, tem arquétipos que só, né? Apesar deles serem conhecidos, ficaram de lado. E aí é foda, né? Tinha que. Se a Konami não faz isso, a comunidade tem que inventar alguma coisa, né? Ou então você criar seu próprio modo pra fazer sentido. qual desse intermediário é um Yu-Gi-Oh! Tóxico demais pra ele. Vamos subir o nível agora para os jogadores que não têm frescura com cartas novas. Reparem como o deck evoluiu e muito. Cartas suporte para Mago Negro atuais, o cara consegue invocar mais de 5 monstros no primeiro turno, combo e não sei o que e Nossa, tal. mas esse deck Mas vocês devem ter aqui percebido já. tá, Não tem hand traps nem tá staples satânico. muito apelonas, né? Pois é, esse é o deck do casual de torneio. Tá, beleza, tem que explicar isso. Assim, satânico comparado à média. Pô, ele vai escalar, então, todos os jogadores? O que seria o casual de torneio? Porque que já tem o deckzinho. Essa aqui é mais parecido com o estrutural que vende na loja, se bem que acho que mudou o estrutural do Master Duel. Mas é um deck de mago, é o deckzinho de mago negro mais otimizado, né? Você dificilmente brinca, você consegue montar um campo, enfim. É aquele tipo de cara que quer jogar com o deck favorito dele, sabe que esse deck favorito não ganha em jogo nenhum, em torneios da loja onde ele joga? Então o que ele faz? Monta outro deck para jogar no mesmo nível dos demais jogadores? Que isso? Nunca! Ele prefere montar um formato onde o deck dele é o meta. Por isso que eu chamo de casual de torneio. É o casual que quer ser campeão de torneio.
E só nesse nicho de casual de torneio tem inúmeras facetas. É um bagulho muito complexo. Mas, por enquanto, vamos apenas focar nesse tipo de casual de torneio aqui, desse deck de Mago Negro. Esse jogador, que usa um deck que destrói os dois casuais anteriores Ah, isso aí completamente, não tem esse nem cara vai jogo, né? dizer que esse deck é casual. Não é pra apelar, é pra se divertir. Obviamente que os tipos de jogadores anteriores jamais irão concordar com isso. Por quê? O casual de torneio é um cara que apela muito mais. Ele não se importa com power creep, coisa que o anterior se importa, e obviamente vai ser visto como um alienígena nos olhos do jogador saudosista. E por fim, tem um jogador de Mago Negro que finge ser meta, que quer bater de frente contra os decks Como mais assim, fortes finge ser atuais, meta? utilizando o Mago Negro. É nesse cenário aonde eles apelam para as jogadas mais sujas e sacanas que Dragon, legal, né? Acho que só essa carta aqui, mano, destrói todos os outros sozinho. Bota só ela no campo, ela ganha o jogo. Eu não tô nem brincando. o Mago Negro pode disponibilizar, não se importando com investimento com staples e tech cards. Se a forma dele jogar é descer uma porcaria no campo no final do turno, e não um Mago Negro ou similares, porque essa porcaria no campo final dele é o que mais garante vitórias, então é assim que será feito. Nem preciso repetir, esse tipo de jogador acha que é casual. Ele vai dizer pra você que é casual. Ele vai olhar nos seus olhos e falar: isso aqui é um deck casual. É Pô, mas isso aqui que é o problema, né? Mano, é que são linhas do tempo completamente diferentes, com power creeps diferentes, então não tem como fazer essa comparação de julgar de quem, sabe? Fica até difícil, mano. Se o cara falar que é casual comparado a jogar hoje em dia com um deck atualizado, né, um deck recente, né, dá até pra passar batido, mas pô, se for falar que é casual, o cara vai jogar contra a porra do Guardião Celta, mano. É, realmente, essa comparação não faz sentido. pra mim me divertir. Você acreditaria nele? Independentemente da sua resposta, os últimos tipos de jogadores com certeza irão responder com não. Depois desses 4 exemplos, que mostrei em detalhes, o que aprendemos é que o conceito de casual muda e muito de acordo com a sua perspectiva de É, jogo. então, O exatamente. primeiro tipo quer montar um deck de anime, o segundo quer montar um mago negro próximo do anime, mas igualmente próximo do card game. Uma mistura de nostalgia com eficiência. Se agarra mais à primeira coisa do que à segunda, mas enfim. O terceiro quer largar um metagame para montar um outro aonde ele possa ganhar com o que ele gosta. Ele não quer uma nostalgia necessariamente. Ele só quer jogar com o deck favorito dele, num formato onde ele se sente confortável, que proporciona jogos divertidos, que se traduz para ele vencendo. E o último tipo quer jogar com seu deck favorito no formato vigente, apelando ao máximo, e rezando dia e noite para a Konami lançar suportes quebrados para o seu deck. Ele apanha muito em torneios locais, mas está contente em poder jogar com seus amigos nesses mesmos torneios. Estar jogando com eles é o que torna a experiência com esse deck divertida o suficiente. Isso porque eu citei apenas 4 exemplos, faltou muito mais. Inúmeros Casual influencer, casual time wizard, casual hater, casual RPG, casual Takahashi, casual cosplay. Ai, mano, que entrou até, cara, até os cosplay tomaram aqui, mano. Que isso? Pô, mas é porque realmente não sei se vale a pena ficar nessa, né? Porque não tem um limite do power creep. Então, se a régua é sempre o power creep atual, essa comparação fica meio, sei lá, né? É, tinha que ter alguma coisa pra você fazer as cartas balancearem, ou alguma pontuação, talvez, de, pô, né, você pode fazer um deck com a pontuação X, e aí cada carta tem uma pontuação específica, ou seria até interessante, viu? Eu não sei se funcionaria também, tem muita carta no Yu-Gi-Oh! Mas, pô, seria legal, né? Cada deck tem um, entre aspas, MMR, cada carta no caso. E aí você vai, né, montando o deck final e vê quanto que a pontuação dele fica pra jogar contra. Mas também acho que depende, né? Várias combinações de carta podem ficar boas ou não. Isso. Ah, mas dá pra entrar na conta, vai. Você pode, pô, junta duas cartas, né? Que
tem uma sinergia forte, ela sobe mais ainda a pontuação. Enfim, tem várias maneiras de deixar o jogo equilibrado. Acho que o maior problema disso é o equilíbrio, né? O balanceamento de você conseguir jogar com o seu deck versus uma pessoa que tem né, um deck, um potencial parecido. Porque, por exemplo, Porte da Ganância, ele pode ser uma carta que não fica forte. Se você coloca, por exemplo, em um deck que é meio bricado, que é um deck que tem carta só, tem efeito, ou assim, então os monstros têm uns efeitos fraquinhos. Os monstros de 2002, 2003, 2004, por exemplo. Fica interessante você ter agora, pô, você põe um Porte da Ganância em qualquer, né, deckzinho ali depois de 2008, mano, acabou, velho. A carta fica demoníaca. E então essa questão aí de as cartas ficaram meio que pra trás. E é isso, né? O Yu-Gi-Oh! Só lança e foda-se, né? Vai lançando e deixa aí. Algum dia pode ser que alguma receba suporte, mas também pode ser que fique no limbo e só Deus sabe, né? Os outros cenários que seria extremamente cansativo para vocês ouvir. Imagina para mim explicar tudo certinho com essa edição de vídeo complexa que você viu até agora. É devido a essa complexidade Vocês que precisam digo que não explicar, existe velho. Yu-Gi-Oh! Casual. Então, Ou eu o acho que jogo é ele já. Ah, não, calma. Eu acho que existe Yu-Gi-Oh! Casual. Ele, apesar de que, né, deu vários conceitos ali de épocas diferentes, de eventos diferentes, mas eu acho que dá pra chegar num consenso de casual, ainda mais hoje em dia, devido a toda a evolução que teve. focado numa época, ou é focado em anime da sua infância, ou é focado no... sei lá, bicho. Não importa. Apenas entenda de uma vez por todas que esse troço é extremamente subjetivo. Não queime neurônios tentando achar uma solução para esse problema. Muitos tentaram e todos falharam. Já que é assim, depois de explicar finalmente sobre essa questão do casual, hora de ver se Yu-Gi-Oh! Antigo tinha espaço ou não para o casual. Para aqueles que queriam um jogo não complexo demais e afastar esse iniciante ou novato. Em questão de regras, do mínimo que você precisava saber para não ser um primata no jogo, o Yu-Gi-Oh! Antigo é um tanto simples. Irei falar mais disso no próximo tópico. Em questão de gameplay, o antigo se destaca pela simplicidade. Seja no formato Creator até o GOT, o jogo, salvo algumas exceções, é bem tranquilo para o casual, porque ele não precisa se preocupar com combos muito longos, vários efeitos por turno. Isso possibilitava os casuais de poder se entrosar no alto nível do Yu-Gi-Oh! Se um dia ele quiser. Mas, como eu disse mais cedo, um jogo casual não é casual apenas pela sua simplicidade. Ele também precisa ser acessível ao jogador casual. E como no tópico anterior eu Ah, já deixei legal esse bem claro que ponto. o Yu-Gi-Oh! Antigo era muito caro, então já digo que o antigo não foi tão casual quanto muitos dizem que foi. E sugiro que abaixem suas tochas e tridentes e pare de pausar a porra do meu vídeo e me escute, youtuber de react Que safado. Eu vou isso. explicar esse lance. Cara, pior que eu falei muito, né, mano? É porque no começo eu tinha muita coisa pra falar, mas, pô, eu vou tentar pausar menos, mano, prometo. Tenha paciência. Se coloque no ano de 2003. Você Tá, ganha mensalmente os seus R$ 240. Sim, beleza. esse era o salário mínimo da época. Não se preocupe que você ainda mora com seus pais. Você ajuda nas contas e nas Nossa, mas era. feiras. Mas no Caralho, geral, toda a grana é sua. sub Certo? 240. Beleza. Agora eu quero que você olhe para o preço desses produtos de Yu-Gi-Oh! Aqui. Bem baratos pra época, não acha? Nossa senhora, mano. Porque eu não tenho ideia de quanto que custava a carta original, só tinha carta pirata. Tipo, em 2003 você jamais teria acesso ao Mechanical Chaser devido à Ah, falta eu de tive. OCS próximas a Eu você. tive. E mesmo se tivesse, eu duvido que você chegaria ao top 4 para receber uma Tournament Pack First Season de prêmio. E tivesse a sorte divina de conseguir uma cópia dele, Ah, ele só cuja vinha nesse chance pack? era 1 a cada 108 boosters. Ok? Calma, não se preocupe. A Labyrinth of Nightmare está disponível. E se você comprar um booster dessa coleção, você tem uma chancezinha de conseguir um Zombiter of Dark, que era comum no shot print, um Bazoo The Soul Eater, que era super raro, ou uma Gemini Elf, que era Ou a Secret Gemini Rare. Elf Era aqui mais difícil era de conseguir, meta mas não se 100%. compara com a dificuldade de conseguir um Mechanical Chaser. E tá olhando o que, véi? Não, mano, você não vai comprar a box inteira do Labyrinth of Nightmare. Esquece, véi. Tu é casual e pobre.
Tem que ajudar a pagar o Baby Doll Que da sua mãe e isso? parcelar no Que cartão é esse? Que primeiro. Baby Doll é esse? Isso além da conta do bar que o cachaceiro do teu pai tem pra pagar, lembra? Tem que ajudar os Meu seus velhos, pai? pô. Então tu só tem metade dessa merreca que ganhava em 2003. Nada de comprar boosters. Eles são muito caros até individualmente. Cada um custando 1/10 do seu salário completo. É bizarro ver isso quando se compara com hoje em dia. Que o preço de um booster é o mesmo, porém o salário mínimo é, enfim, muito maior. E além de serem muito Nossa, caros, pô, não ficou há nenhuma muito barato. garantia que virá o que você precisava. Você também não tem nenhum deck, então tu tem que pegar o inicial primeiro, para pelo menos ter algo com que jogar. Aí nos deparamos com o próximo problema, os preços. Ainda bem que o do Yugi é o mais caro, porque o dele é o pior. O melhor desses aí, eu diria que é o... Cara, ó, por experiência própria, tá? Isso aqui é gabaritado já. Tem uma experiência aqui em campo, com pelo menos mais de 50 partidas, com o deck do Yugi, do Joy e do Kaiba. Mano, mas eu acho que o do Joy talvez. Não sei na real, mano. É porque o do Yugi tinha ferramentas pra eu poder vencer, com trap e tudo mais. O do Joy tinha que vencer mais na raça. Mas o dele, ele parece melhor pra você jogar contra um deck do mesmo nível. Mas realmente do Yugi talvez é complicado. Eu também usei cartas do. Depois eu adicionei carta do filme. Acho que realmente do Yugi é meu paia. O do Pegasus eu não joguei ainda. Mas, pô, se ele é o melhor, talvez até o próximo aí, viu, da saga. do Pegasus. Porque olha essa decklist, olha o tanto de coisa boa. Ah, mas é o do Pegasus. Ah, tá. Vai ser uns bicho Toon. Nossa, ele só tem o jacaré Toon? Staples bacanas, vem Graceful Charity, que estreou Tem o jacaré e o Blue Eye só. Nossa, é muito pouquinho bichinho. Tem o Mangarryuhan também. Nossa, tem 3 Toon. nesse produto e tudo mais. Sem contar que, assim como o do Joy, é o mais barato daí. Obviamente que ele ainda é super caro, mas, enfim, É, um terço do melhor pagar salário. 60 do que 80, né? Você duvida que esse era o melhor? Então olha os seus concorrentes. Se você fosse iniciante na época, vai de Pegasus. O criador do jogo sabia do que você precisava para jogar bem ele. E duvido O que homem você tinha essa sabe. informação privilegiada nessa época aí. Esquece o que acabei de mostrar, esquece as minhas dicas, e esqueça tudo que você sabe do jogo. Geralmente você olhava e comprava o deck do seu personagem favorito, e nem olhava sequer a lista de cards, atrás da caixinha. E mesmo se olhasse, você não conhecia nenhuma por nome. Era tudo em inglês, que, até hoje, mesmo estando velho, com dor na coluna, barba na cara e 3 filhos para sustentar, você nunca Filho teve não, interesse filho em não. aprender. Tome vergonha, rapaz. Aí beleza, você comprou o deck do Pegasus, se inscreveu no torneio local aí, ficou todo pomposo pra jogar com o deck caríssimo que comprou, aí começa o primeiro duelo, e já vai enfrentar logo de cara o Lorde Riquinho. Ah, eu tô tentando entender onde ele quer chegar com esse exemplo. Mas tá bom, eu tô absorvendo. Oi, eu sou riquinho, e você não é. Com um deck montado com as melhores 3 cópias das melhores cartas que vinham no deck inicial do Kaiba. Nossa, O mas aí o mesmo cara vale tem que pro do querer Yugi, muito. assim como o do Joy. Tipo, ele comprou. Mano, foi um salário mínimo aqui em cada, em cada carta. E por fim, a do seu deck do Pegasus. Sem contar que ele já comprava booster pra caramba na loja. Então espere um monte de staple na decklist dele que você jamais terá acesso. Depois de perder de forma humilhante, sua alma foi mandada para o domínio das trevas. E agora, você vaga no submundo dos Yu-Gi-Ohs de banquinha de jornal. Final ruim. Gostou dessa historinha? Pô, esse é o final ruim, cara. O Yu-Gi-Oh! Da banquete de jornal é Gold, velho. Era ali que eu pegava minhas cartas ali no bafão também, né? Só que o ruim do você ficar jogando bafão com as cartas de Yu-Gi-Oh! Porque também amassava. É que o pessoal gostava muito de dobrar ali pra bater. E também tinha umas cartas que era diferente da outra. Às vezes ele comprava de outra banca e na outra banca eles imprimiam diferente. Tinha umas que era maior, as cores eram mais opacas, o material era diferente. Mas, pô, né, não sendo, não seguindo, não saindo, né, do material original, ele imprimindo realmente a carta, né, com o efeito que ela deveria ter, aí não tem problema. Gostou sim, mentiroso, vai se fuder. Tá bom, vou voltar a falar sério. Chega de zoar vocês. Embora que algo assim seja muito difícil de acontecer, não era impossível. Então, já que peguei um caso muito isolado e muito específico, hora de vermos como era o contato com o jogo nessa época. Bem, para começo de conversa,
provavelmente você era apenas uma criança. Nossa, Portanto, 2003, mano. Eu acho que eu tive contato com o Yu-Gi-Oh! Lá com uns 5, 6 anos. 2005, 2006. não trabalhava e não tinha nem 10 reais no bolso por mês. Se você teve contato com cartas originais, foi por causa de algum presente de aniversário, que era um deck inicial Eu que acho que eu seus nunca devo ter pais, ou visto uma tios, ou carta avós, original ou padrinhos compraram. na Não infância. importa, você não comprou. Eles compraram para você. Se você teve o verdadeiro privilégio de jogar com cartas originais na época, e que também tinha contato com crianças que também possuíam as suas, provavelmente você veria que praticamente todos estavam na mesma situação que você, que só tinham um deck inicial para jogar, um só e mais nada, e talvez no máximo alguns acréscimos específicos originados de algum booster que eles puderam comprar. Mas não era nada demais, geralmente eram poucas mudanças mesmo. Se a sua infância foi essa, então parabéns! Você faz parte de uma minoria que teve contato com cartas originais antigamente. A maioria dos BR não tiveram esse privilégio. Eu mesmo participo dessa estatística. Só pude ter as minhas primeiras cartas originais na adolescência. E se você, assim como eu, só jogava Yu-Gi-Oh! Entre aspas, com cartas piratas, então você não experimentou Yu-Gi-Oh! Antigo, cara. Ué. Ah, mano, não, cara, não, é por isso que eu tava achando estranho esse contexto aqui. Porque assim, não acho que seja isso, sinceramente. Pô, qual que seria a diferença de você, assim, casualmente falando, né? Ele deu um exemplo de campeonato e tudo mais, que, pô, eu achei pertinente no sentido que você quer ser competitivo. Mas, pô, a ideia não era pra ser o Yu-Gi-Oh! Casual. Você consegue. Mano, eu jogava o Yu-Gi-Oh! Né? Seu próprio exemplo. Eu jogava o Yu-Gi-Oh! Né? Apesar de que tem umas cartas ali que quando tinha. Né? Quando não era muito explícito, né? Que ela tinha uns números, né? Tinha ataque, defesa. Quando era um textão ali enorme, principalmente em inglês. Acho que tinha algumas que eram em português, mas a maioria era em inglês ali. Então, quando era um texto grande, a gente tentava, né, se existia no anime, a gente copiava do efeito do anime. Mas fora isso, deixava ali, né? Talvez fazia igual Yugi, inventava o efeito. Mas tirando isso, mano, pô, era tranquilo de jogar casualmente. Dava pra, né, bater um Yu-Gi-Oh! Assim, que não teria diferença, né, do original e do pirata. Sinto muito. Então, voltando aos jogadores que realmente jogaram esse Yu-Gi-Oh! Antigo que vocês tanto elogiam, esses seletos e raros guris jogavam Yu-Gi-Oh! Casual, já que eles não jogavam competitivo e só brincavam com iniciais? Sim, mas é porque eles não podiam jogar com outra coisa. Esse Yu-Gi-Oh! Que jogaram era mais um eu joguei com o que eu podia, ou com o que fui forçado a jogar. Vamos comparar esses. Cara, não sei se isso é uma verdade universal, porque a pessoa claramente podia jogar porque gostava do personagem. Tipo, ela comprou o deck do Yugi porque ela quer jogar com o deck do Yugi, ela quer jogar com as cartas do Yugi. Muita gente faz isso até hoje em dia. Eu faço isso, por exemplo, e eu acho legal, pô, jogar as cartinhas aqui, né, que apareceu no anime e tudo mais. Eu não sei se todo mundo, eu arrisco dizer até que a maioria, talvez ali ficaria um par a par, um meio a meio, que é entre o pessoal fazer um deck eficiente e fazer um deck de anime ou com as cartas que gosta. Então, assim, não sei, né? Cenário com o atual. O que mudou? Ah, as regras pioraram. No próximo tópico eu falo disso. Ah, tipos diferentes de cartas. No tópico 4 eu irei falar disso. Ah, o jogo é complexo e rápido demais. Tópico 5, galera. Logo logo eu chego lá. Mas, ignorando isso, qual seria a próxima diferença? Parece-me óbvio. Não são crianças que assistem anime na televisão que estão jogando mais. Agora quem joga são adultos. Se trata de Ah, adultos que podem comprar muito mais do que uma caixinha contendo um deck. Eles têm acesso, na verdade, à carta mais poderosa de todo o jogo. Olakit, a criadora da luz? Não, caralho. Falo do cartão de crédito, pô. Isso sim é o verdadeiro poste da ganância. Só que diferente deste, esse cartão não está listado na banlist. Então o que acontece é que muitos têm essa ilusão de falar que antigamente Yu-Gi-Oh! Era melhor, ou era mais casual, porque os duelos era tudo com baralho inicial. calma, calma, Agora calma. era mais casual. Cara, olha, isso aqui realmente, antigamente era melhor. Depende do contexto que você tá falando isso.
eu acho que tem contexto que faz sentido e tem contexto que não faz. Porque, por exemplo, nem ele falou, né? O casual tem problemas. Ele não é perfeito. E eu também que eu acho que o atual tem problemas que me afasta de jogar, apesar que eu também jogo, né? Tô jogando constantemente, inclusive, né? Eu montei o deck ali, né? Mas tentando adaptar o máximo possível pro meta. Mas os dois extremos eu acho que são problemáticos de certa forma. Então, tanto o antigo, porque o Yu-Gi-Oh! Antigo, é porque o antigo é foda também, já tem muito tempo, tem o quê? 25 anos, 30 anos. E aí vai variar muito da época que a gente tá falando. Que você tá falando agora realmente das cartas que, pô, você tem. É muito ruim de você jogar, você tem que dar sorte ali pra não brincar. É. Mano, tem um. É meio engessado demais, velho. Eu vou ser bem honesto, não vou mentir, não. E isso pode deixar a gameplay mais, né, mais chatinha. E também o atual tem uns bagulho que é sinistro. Até o jeito que tá acontecendo os duelos, a quantidade de tempo que você tem que ficar esperando o oponente jogar pra poder fazer alguma coisa. Isso quando você consegue fazer. Então, eu não sou fã nem de um extremo nem do outro. Mas se for pra escolher entre os dois, eu ficaria no antigo mais pela nostalgia. Porque eu não teria motivo pra ficar no atual. Porque os duelos era tudo com baralho inicial. Agora, atualmente, você, CLT médio, pagando empréstimo do FGTS que tu Eu? pegou pra comprar esse teu celular LG fudido, que só Eu? Que caiu uma isso? vez e já tá com a tela trincada. Você não consegue comprar 3 estruturais, que em proporção salarial você pagaria menos do que pagaria pra inicial em 2003, ok? Tá. Antigamente era super casual, confia. E mesmo se comprasse, tu teria que jogar contra empresário, concursado, MEI, advogado, autônomo com residência fiscal no Paraguai, minerador de criptomoeda, cafetão, agiota, político. Dessa vez eu não tanquei. E ainda Se tem que diverte, competir ele se contra o CLT diverte. médio. Só que a diferença dele pra você é que ele está jogando na loja e montando sua coleção há 2 anos pelo menos. Mas você chegou hoje. E por isso, você está muito para trás, em comparação à concorrência aí. Você não é mais aquela criança que jogava em pé de igualdade naqueles duelos limitados, sustentado pela misericórdia dos seus cuidadores. Isso quando não queimaram as suas cartas de Yu-Gi-Oh! Na época, falando que era do demônio. Agora você encara a dura realidade e fica falando por aí que Yu-Gi-Oh! Atual é caro e não é casual por causa desse sistema capitalista. Mano, às vezes eu acho que ele se perde muito no ponto, velho. Porque o exemplo que ele deu, eu achei até, assim, o antigo tem, né, um certo sentido ali, se você levar em consideração um certo contexto, mas ele ignorou completamente, né, a realidade que a maioria das pessoas viviam, né? Ele até mesmo especificou, acho que ele nem é questão de ignorar. Ele comentou que, pô, a galera que tinha acesso às cartas originais e tudo mais era a minoria da minoria. Então, é uma realidade ali que eu nem sei se era muito pertinente a comentar sobre. E a realidade da maioria, mano, teve contato com as cartas pirata mesmo, você comprava na banquinha. E, assim, pelo menos as que eu tinha era a mesma coisa, era só impressa ali. Isso quando as próprias pessoas não imprimiam as cartas. Então, assim, por ser um duelo casual, não tem necessidade de você, pô, querer competir um campeonato oficial. Você fazer um campeonato ali entre a galera, teus amigos da escola, teus primos. E, pô, acho que a questão do casual que ele quis, né, levar era o preço. Acho que o preço, por não ser acessível, não era casual. Tá, isso aí é beleza, mas faltou comentar sobre, né, o pessoal jogar com cartas alternativas que não fogem, né, que são fiéis às originais. Então, assim, tá, era um ponto que era, assim, pulável. Agora, essa questão das cartas aí agora atual, que elas ficaram mais baratas, então elas são mais acessíveis, o que de certa forma torna isso casual. Só que hoje
contexto, em toda a história que a gente tem no Yu-Gi-Oh!, a gente consegue usar várias, né, várias linhas do tempo, várias cartas. A gente tem esse poder de escolher qual carta a gente quer usar, principalmente em jogos online, como Master Duel ou qualquer outro simulador, por exemplo. Fisicamente, né, se você não usar cartas originais, usar réplica, usar proxy também, mesma coisa, porque até cartas antigas que podem ser meio merda, ainda assim são caras se não tiver reprint, e fica difícil, né, de você ter elas de forma fácil. Então, pode ser que não seja casual para jogar fisicamente, se você quer ter ela original, né, ou se você quer jogar algum torneio, mas, pô, se você quer jogar um torneio de forma casual, não sei. Enfim, deixa eu deixar ele concluir aqui. Isso não é verdade. Já provei demais isso. Yu-Gi-Oh! Sempre foi caro e o jogo não era casual. Você que era casual, por limitações impostas a você e a sua vizinhança. Não era porque o jogo era justo, porque ele nunca foi com quem não investia bastante grana. Gente, respondendo à pergunta do tópico finalmente, Yu-Gi-Oh! Antigo não era casual. Era mais fácil sim de se jogar, por causa dos cards mais simples. O atual realmente exige demais de um casual. Era um jogo mais Tá. lento, você precisava se preocupar com menos cartas, com combos ultra simples, que em contrapartida o atual é realmente muita informação e afasta os Tá. casuais, mas tem vários poréns aí. O porém dos preços altos no antigo. Também temos o porém. Tá, então, esse porém, eu acho que ele é passável, como eu comentei. Você levar em contexto aquela época e só, né, querer jogar com carta original, né, faz sentido, mas, pô, eu acho que não teria diferença você jogar com réplica, mas beleza. Da sua infância, junto da sua frustrante vida adulta, que tem que competir com gente mais bem-sucedida do que você, ou que investe no hobby mais tempo que você. E são esses poréns que você tem que observar antes de ficar falando que o Yu-Gi-Oh! Atual Jogava com inicial, jogava na escola e não em OTS, cartinha de banca, eu aqui, ó. CLT estudante, batia bafo. Eu era esses dois. Esses três aqui. Videogame, card game. Tinha um Forbidden Memories, mas assim, não acho que era a mesmíssima coisa. ser completamente inacessível aos casuais. E além disso, falta falar de uma última coisa sobre esse lance de casual. Porque, na verdade, o Yu-Gi-Oh! Atual é sim mais casual que o antigo. Palavras fortes. Mas vamos ver. Mais amigável do que o antigo também. Antes que se apavore, não falo do Yu-Gi-Oh! Metagame atual, com card pool atual. Eu me Tá. refiro à possibilidade de você conseguir ter acesso a cartas antigas que, graças às coleções atuais, tiveram reprints baratas para poder se jogar os formatos antigos, os Time Wizards, sem precisar gastar horrores. Porque se o Yu-Gi-Oh! Antigo era mais simples devido às suas regras e gameplay, e o atual te dá um acesso ridiculamente fácil a cards antigos reimpressos, seja pela grande quantidade de cópias disponíveis hoje desses cards, que um dia foram escassas por virem em raridades altas. Tanto por vários vídeos tutoriais, várias pessoas explicando como montar decks e jogar. Espera aí, deixa eu só, antes que eu me perca no meu ponto. Ele tá falando, então... Tá. É porque eu acho que esse vídeo tem um problema específico, que é ele relacionar muito a época do que ele tá falando. Porque, por exemplo, eu acho que a maioria das pessoas, quando se refere ao Yu-Gi-Oh! Antigo, não necessariamente o Yu-Gi-Oh! Antigo, né? Mas as cartas antigas, é, usando pra hoje em dia. Ele até, né, depois comentou isso, falou, pô, o Yu-Gi-Oh! Deixou mais acessível porque teve reprint, então o Yu-Gi-Oh! Atualmente, né, te faz ter uma gama muito maior de cartas se você quiser jogar fisicamente, porque é barato você comprar. E realmente, mano, é até mais barato você comprar a carta original do que você comprar a réplica, dependendo da carta. Muitas cartas são de... Tem carta de 10 centavos até... Não, de 10 a 50 centavos, você tem uma gama gigantesca de cartas. Então já fica bem legal de montar alguma coisinha. O problema é que
vai ter umas cartas que vai custar, né, R$ 5, vai ter umas 10, umas vai ter 50, umas vai ser 100. E às vezes não é nem uma carta assim que, pô, tem uma raridade tão alta, é porque realmente o preço padrão dela é esse, porque ou teve pouco reprint, né, ou é uma carta meta, ou uma carta que tem muito deck, ou uma carta que vende muito, ou uma carta que, sei lá, né, tem alguma influência e acabou também que ela não imprimiram de novo, enfim. Sites especializados de compra de cards pelos menores preços e principalmente por simuladores gratuitos para se testar esses formatos antigos ou até mesmo os atuais. Tirando De os modos, graça! os jogos, Isso né? não existia na época do antigo. Então hoje em dia, temos o privilégio de juntar o que os dois têm de melhor e assim conseguimos um Yu-Gi-Oh! Mais próximo de ser casual. Tá, pô, mas aí você deixa pra falar isso aí agora, seu miserável? Mas aí eu tô contigo aí, pô. É isso então. Ué, que eu achei que esse vídeo tava se referindo a um Yu-Gi-Oh! Antigo, mas no sentido das cartas antigas, do meta antigo. Mas ele se refere muito à época específica, né? E, pô, mano, eu acho que é uma comparação que eu não sei se até é justa de se fazer, porque é uma época que já foi. E, assim, tem toda a carga de ser naquele tempo, daquelas coisas, de você ser criança. É igual quando a pessoa fala, o MMORPG era melhor antigamente, só que você sente mais saudade da época do que necessariamente do jogo em si, porque aquela época, do jeito que aconteceu, foi, né, foi daquele jeito e por isso que foi bom. Mas, pô, assim, eu acho que seria mais interessante se referir ao Yu-Gi-Oh! Antigo como as cartas realmente, né? O que realmente faz sentido no Yu-Gi-Oh! Antigo, para poder argumentar hoje em dia. Mas se for só se referente à época, aí eu tô com ele, né? Tirando o fato ali que eu acho que tem a questão do Yu-Gi-Oh! Pirata, né? O Yu-Gi-Oh! Com as cartas ou impressas também em casa, coisa do tipo, que dava pra contra-argumentar. Mas, tirando isso, né? O Time Wizard do formato GOT, do ano de 2005 mesmo, é o mais ideal para ensinar a galera a jogar, na minha opinião. E se o iniciante quiser avançar e se aprofundar no jogo, ele pode jogar um Edson de 2010, depois um Hatch de 2014 e assim vai indo. Seja de graça com simuladores ou pagando pouco no seu deck, que atualmente é barato. Claro que também é possível jogar casualmente o atual, mas infelizmente, para o cara fazer isso, ele tem que ter um bom conhecimento do Yu-Gi-Oh! Atual. Cara, isso aqui. Pô, não sei, viu? Jogar casualmente o atual depende do quanto você gosta de perder. É porque, na real, cara, o Yu-Gi-Oh! Atual tem um problema muito sério pra mim, muito sério mesmo. Eu não sei se isso acontece na vida real. Depois eu vou ter que conferir como é que tá né, algum campeonato recente ou coisa do tipo de como é que é a gameplay, né? Se ela é mais fluida. Mas, mano, uma coisa que me brocha muito, de verdade. Eu nem me refiro às cartas serem com muitos defeitos e várias coisas do tipo. Eu vou tirar completamente da reta. Porque eu entendo que competitivamente é bem mais interessante, né? O deck ser baseado na sua habilidade. E, assim, pra mim, ainda mais pra jogar casualmente, e até por conta da essência, né? Que eu acho que realmente a essência do Yu-Gi-Oh! É até o lema do anime, que é você acreditar no coração das cartas, que se resume ao quê? Querendo ou não, é a sorte. Então, eu acho que a sorte é equilibrar um pouco, né, ou equilibrar entre aspas, a partida, ou decidir talvez quem vai vencer ou ganhar, é o charme. E só que, assim, para um cenário competitivo, talvez não faça muito sentido isso. Então, o jogo foi evoluindo, evoluindo, até que realmente os decks vai beneficiar bastante quem consegue jogar certo. Que, por exemplo, você vai ter que saber qual combo você tem que parar, qual a hora exata que você para, como você faz, né, o combo de um modo alternativo. Você basicamente tem que tomar as melhores decisões e isso pode te levar a ganhar. Apesar de que também tem, né, um certo passo ali na sorte, né, de quem começa primeiro,
tem uma vantagem bem considerável, mas vamos ignorar isso também. Tirando tudo isso, eu entendo que, pô, é legal. Isso no cenário onde você, né, é cracudo de Yu-Gi-Oh! Porque, assim, pra você entrar nesse nível, você já vai ter que entender muito carta, muito deck. É um negócio que já não é tão casual e já fica um bagulho mais. Pô, você tem que ter um. Ou jogar Yu-Gi-Oh! Há muitos anos, ou então realmente se enfiar no mundo e gostar bastante e querer isso, né? Ficar, virar na tua rotina, tem que fazer parte de um tempo considerável da tua semana. Mas, mano, se eu tirar completamente tudo isso, que eu acho que já é um agravante bem grande, mas não necessariamente negativo. Então, assim, tem, né, tem seu valor, tem uma galera que gosta disso, e tudo bem, tem galera que não gosta. Foi uma evolução que, querendo ou não, vai ser 880. Só que aí vem um maior problema, que é a gameplay em si, que é como é que funciona a gameplay, de você esperar um tempo, mano, que é, sei lá, é triste, é doloroso. Eu posso falar isso com muita propriedade, principalmente jogando os metas de hoje em dia, né? Eu fiz um deckzinho ali, botei uma Hand Trap, pesquisei ali nas cartas que o pessoal tava usando no meta, tentei otimizar o máximo possível, gastei bastante carta ultra rara pra montar esse deck. E aí, vou jogar e, pô, o cara vai montar o campo dele. Aí, caralho, mano, pô, 5 a 10 minutos, cara. Isso se o cara começa, eu já não tenho vontade de jogar. Porque você vai ficar de 5 a 10 minutos ali, né? Vendo o cara fazer tudo. E, pô, sabe? Isso que é. Não dá pra sentir que eu tô jogando. Quando eu vou jogar Yu-Gi-Oh! Eu tenho que fazer outra coisa. É um jogo que. É muito doido você parar pra pensar. Você tem que fazer outra coisa pra poder jogar o Yu-Gi-Oh! Pra ele ficar palpitável, né? Esse Yu-Gi-Oh! Atual. Porque se eu for jogar assim, na moral, eu tenho que ficar 5 a 10 minutos ali entediado, né? Enquanto o cara faz as coisas dele. Isso quando eu tô entendendo. Tem alguns decks que eu conheço, né? Mas quando é um deck que eu vejo pouco ou nunca vi, eu fico só o Gohan sem entender porra nenhuma, vendo um monstro entrando e saindo. Eu não sei o que que eu cancelo, o que que vale a pena, onde eu dou Ash. Aí quando eu dou Ash, o cara vai usar aquela mão do diabo, aquela mão verde satânica que cancela a porra da Hand Trap pra cancelar o combo infinito dele. E aí, foda-se, né? Ele continua montando o campo lá, acaba o turno, o cara tem 6 cartas. Se eu não tiver algo pra responder na altura ali, é isso, né? Eu já praticamente perdi o jogo. Isso me brocha muito, mano. Esse de gameplay, sabe, eu sinto, realmente não é pra mim. Eu jogo mais pra poder ganhar gema pra jogar os formatos antigos, fazendo as cartas antigas. Porque tem carta antiga que é tudo ultra rara. Ainda mais a que são banida. Então, os campeonatos que eu organizo e movimento a galera. É sempre mais ou menos na pegada mais cadenciada, que é o estilo de jogo que eu gosto, que depende um pouco mais da sorte. Mas se parar pra pensar, o Yu-Gi-Oh! Atual também tem essa questão da sorte, né, de quem joga a moeda, mas, né, o formato... Então, eu acho que essa comparação da sorte até meio que não faz sentido, já que os dois dependem um pouco da sorte para ter vantagem. O Yu-Gi-Oh! Antigo ele é mais cadenciado, né? Você tem combos mais simples, você joga ali, né? Você passa até um tempo pensando, mas pô, você joga um pouco, aí o cara joga um pouco, aí você joga um pouco, o cara joga um pouco. Agora um card game onde o cara joga 10 minutos e você depois joga 10 minutos, a não ser que você tenha algum deck que tenha muita ativação no turno do adversário, ou você já tenha montado antes, né, pra poder responder os efeitos dele, aí já fica mais interessante. Mas pô, esse primeiro momento, que é o primeiro turno, que geralmente decide a partida também, né, em alguns ou talvez a maioria dos casos, que ele já vai montar o campo dele ali, se ele conseguir, né, montar tudo certinho, você não pegar hand trap ou o cara negar tua hand trap, daqui pra uma pior. É um bagulho que, caralho, mano, não dá eu não consigo engolir, velho. Eu realmente, mano, eu joguei, sei lá, eu devo ter jogado umas 200 partidas já nesse meta, e mano, eu não consigo gostar, mano, sério mesmo. Eu jogo Yu-Gi-Oh! No cardio, eu jogo Yu-Gi-Oh! Vendo vídeo no YouTube. Eu não tenho ânimo de, pô, jogar o Yu-Gi-Oh! Atual, tipo, só jogando ele, né, olhando pra tela, sem fazer nada. Porque, mano, dá vontade de me matar, velho. Eu acho que eu prefiro subir um muro, bater uma laje ali 10 horas no sol quente. Aí E jogar esse vamos Yu-Gi-Oh! terminar. Mais casual e amigável entre amigos mesmo.
Mas de qualquer jeito, os Time Wizards, querendo ou não, é uma forma de você jogar o Yu-Gi-Oh! Atual de forma mais leve. A diferença é que você só pode usar cartas originalmente lançadas em formatos antigos, mas sem ter que tirar as Supers, Ultras, Secrets da época. Coisa que alguns jogadores mais hardcore desses formatos fazem, mas não é obrigatório. E é por ser mais simples, mais intuitivo, mais acessível ao bolso do jogador médio, que os Time Wizards são os formatos mais próximos de ser casual. Não são Ah, perfeitos, pessoalmente eu tenho várias críticas a eles, que com o decorrer do vídeo eu posso vir a falar desses problemas, mas é isso. O Yu-Gi-Oh! Nos tempos atuais é sim mais casual, é sim mais amigável e é sim mais acessível. cara, é que nem eu falei. Se ele tá comparando a época, ele tá se referindo à época. O Yu-Gi-Oh! Na época de hoje, é tudo isso que ele falou. O Yu-Gi-Oh! Na época, né, antiga, anos 2005, 2004, é tudo que ele falou também, né? Descreveu a época. Só que não, não era a comparação que eu tava esperando, por exemplo, né? Eu achei que ele ia fazer, né, mais sobre o próprio jogo em si, e não pô, como é que era o estilo de vida e as coisas, né? Enfim. A única coisa do passado são as regras e card pool, e é só isso mesmo. Ah, tá, que ele falou que. Não, mas, pô, não, esse aqui é o. Calma aí. As regras. Ah, ele falou que é o que é antigo aqui, né? Que, é, que é melhor, talvez, que ele falou que é casual no caso, né? É as regras que são mais simples e o cardbook. Tem isso também, né? Eu até nem mencionei, porque realmente. Eu acho que. Quando eu voltei a ter contato com o Yu-Gi-Oh! Começo do ano, eu fui dar uma lida lá nas regras, porque eu realmente queria saber como é que funciona e tudo mais, como é que tá. E tinha bastante coisa, velho. Eu acho que já é um PDFzinho de 30 páginas. Então, tu já querer jogar e já fala, ó, dá uma lida aqui, 30 páginas. Pá! Pô, não dá, né? Tu vai apresentar o jogo pro cara e mandar ele ler 30 páginas, mano. Filho da puta não lê 30 páginas do artigo que ele tem pra fazer o TCC. Imagina pra jogar o Yu-Gi-Oh, né? Então, card pool pequeno. Ah, tá, isso aqui, eu não entendi se aqui é uma vantagem ou desvantagem. Eu acho que é uma desvantagem no card pool pequeno, né? Mas, enfim, cara. É, esse vídeo é um vídeo legal, né? Tem várias informações interessantes e pertinentes, mas ao mesmo tempo também não entendi muito algumas comparações, né? Eu não entendi exatamente. Eu acho que ele quis muito criticar o jogador saudosista, né? Que eu acho que também tem suas críticas a ele, né? Porque eu acho que tem muito essa guerra da galera que, né, o jogador que, pô, gosta muito do antigo e é muito hater do atual. E tem também o jogador, né, que é atual, que odeia muito o pessoal que fala que o Yu-Gi-Oh! Antigo era melhor e tudo mais. Só que é porque virou uma coisa muito diferente. E é como eu falei, a culpa dessa porra é da Konami, mano, que não se presta a fazer formatos e suportes para as épocas. Apesar de que tem, né, entre aspas, tem no TCG ele tem esse que nem falou, os formato Gold, né, Edison e os caralho de asa, né, que é referente às épocas em si. Só que eu sinto muita falta disso, né, principalmente o jeito mais, né, popular hoje em dia de jogar, no caso casual também, entre aspas, que seria os modos online. O próprio Master Duel, né? Pô, direto ele tá lá nos mais jogados da Steam. Tem muito player jogando. E nele, basicamente, você tem a opção de jogar casual, modo casual, que o pessoal até recomendou lá, né? Falou que, pô, a ranqueada é melhor que o casual, porque na ranqueada, pelo menos, a pessoa tem o mesmo elo que você. No casual, pode cair, né, aleatoriamente ali, qualquer desgraçado. Então, você tem isso e talvez uns eventos lá que eles fazem, mas assim, uns eventos bem. Você só joga pra pegar gema, vamos ser honestos. De vez em quando tem algo que é legalzinho, mas depois fica meio repetitivo, mas. O modo solo, que poderia ter muita coisa pra explorar, não tem. Tem um Duel Links, só que ele é bem menos popular, né, em questão de player pra jogar online. Fora aqui também, pra você pegar carta, deixa bem inacessível, né? Você tem que gastar o Nubank ali, né? Ou usar o Nubank modo de ataque, senão você nem consegue montar nada tão interessante.
Acho que, mano, Master Duel eu acho um jogo muito foda. A plataforma como um todo, eu tenho, sim, muitos elogios. O jogo é bonito, é muito acessível pra você montar um deck. É, é muito fácil de você conseguir. Direto tem evento pra te dar dinheiro e te fazer ficar jogando. Talvez a maior crítica será os servidores. Eu acho que os servidores só ficam no Japão e isso atrapalha a gente daqui a poder jogar e né, acaba tendo de vez em quando umas quedas do nada. Mas, pô, o resto, mano, é você poder jogar ali, né? Os modos mais sem banlist ou com a banlist de alguma época. Então, pô, é bem legal, mano. Tirando que eu acho que podia ter mais personalização no modo de você criar uma sala privada, né? Mas fora isso, pô, o V-Replay também é bem legal. Enfim, falta o suporte, né? A Konami querer fazer isso acontecer, mas caso né, não é muito interesse dela, né? Ela quer mais fazer carta com 10 linhas de efeito. Né? Cada arquétipo novo vem com mais efeito ainda. Então, enfim, fica aí à mercê da comunidade criar alguma coisa interessante. Que, por exemplo, eu fiz um torneio, eu falei que era clássico, mas não era tão clássico assim, porque eu não me prendi à época de cartas. Apesar de que realmente a maioria das cartas, a grande maioria, era cartas mais antigas e tudo mais, ou que tem referência do anime e etc. Pô, se eu via algum monstro, alguma magia que é mais atual e que fazia sentido colocar no deck, não tinha problema, pô, eu botava sem problema. Teve né, algumas otimizações ali do mundo Toon, teve vários, por exemplo, os monstros Toon, eu acho que eu usei todos praticamente, e não necessariamente eram só os de 2008 pra trás. Então, o Mago Negro também, o Espadachim das Chamas mesmo, eu usei suportes mais recentes, né, que lançam há uns anos, mas de certa forma é recente se comparar às cartas antigas. E basicamente eu fiz um deck antigo, só que ele funcionava legal, você conseguia jogar, você não brincava, você pô, invocava as cartinhas e conseguia ter um win condition. E como né, todos eles foram montados ali seguindo um balanceamento específico, aí ficou funcionando legal. O torneio foi bem divertido, todo mundo que participou gostou muito. A galera tava jogando no Discord só por jogar mesmo. Antes do campeonato acontecer, eles montaram cada um montou um deckzinho e ficou só, pô. Mano, um mês, velho. Ficou um mês a galera entrando no Discord jogando. Acabou o campeonato, sentiram até um vazio existencial. E fizeram outro campeonato, daí eles organizaram ali por eles, né? Só pra um campeonatozinho for fun. E, cara, foi uma experiência bem legal, apesar de ter dado muito trabalho montar. E aí que vem o meu problema, né, com o Yu-Gi-Oh! Que nem ele falou, o Yu-Gi-Oh! Clássico tem seus problemas, principalmente esses formatos antigos também. Não acho que eles são mil maravilhas, até ao contrário disso. Mas entre né, o formato antigo e o formato atual, eu, eu acho mais divertido jogar o antigo, mas pode ser que também tenha o meu perfil de pessoa. A galera que já deve estar jogando há 20 anos o Yu-Gi-Oh! Não deve ser tão divertido, né? Já deve ter saturado, talvez, né? As possibilidades de estratégia e tudo mais, justamente porque esses formatos, eles têm só as cartas antigas. E você tem uma carta de pool pequena, você não consegue ter tantas opções. E tem o problema também, que é o quê? A questão do meta. Por ser antigo, ele ainda existe o meta. E o meta é algo que você resolve só, né? Balanceando. E se não tiver balanceamento, vai ficar monótono. E aí que tá o problema. Porque meio que tá preso nisso, né? Como você só pode usar cartas daquela época, você não consegue atualizar. Eu acho que é por isso que eu senti que ficou bem mais divertido fazer o campeonato do jeito que eu fiz. Que você consegue tirar um pouco disso, né? Você dá uma flexibilidade bem maior pros decks. Só que aí eu fiz um power creep, né? Eu segui um power creep. Pra balancear os decks ali, eu peguei um teto, né? E o teto era esse, né? Tipo, por exemplo, eu evitei botar muito negate. Dificilmente uma carta dava negate, né? Ou se desse negate, era uma carta específica pra isso, né? Que você podia ter poucas cartas no deck, né? Poucas cópias dela. E era um negócio que realmente você tem que pensar nisso, né? Então, as cartas costumam ser mais problemáticas porque né, tem que saber balancear elas para poder funcionar. Eu acho que a única solução para isso acontecer, de você conseguir fazer algo que seja divertido e balanceado,
é tirar a liberdade de escolha. E o que é um negócio meio forte, porque muita gente gosta dessa liberdade, né, de montar o deck do jeito que ela quer, mas nessa é que vem o meta, né, que acontece isso, de, por exemplo, pô, o Gold tem seus metas, né, é a Tagaraço que eu diga aí, mas né, tem a banlist, né, que pode evitar esses problemas, só que mesmo assim, ainda assim vai ter os metas, né, a galera vai querer, pô, botar aquela porra daquele, o dragão do Cyber Dragão ali, que vai te dar o TK. E aí fica complicado de lidar de qualquer forma. Então, se o deck, né, fosse todo montado e balanceado baseado nisso, aí né, se todos os decks seguissem uma linha de raciocínio, né, uma linha de balanceamento, como se fosse um personagem de um jogo, né, sei lá, um MOBA, por exemplo, cada deck tem seu kit. E aí eles são feitos justamente, né, para jogarem daquele jeito, para não ter o problema de um deck ser injusto com o outro. Então seria um negócio bacana. E aí, né, para poder a variedade poder funcionar, né, existir a variedade, né, já que você também não quer só jogar com o mesmo deck, teria que fazer vários e vários decks né, pré-montados, cada um com um tema específico, né? E isso podia fazer ficar mais interessante né, de resolver esse problema. Acho que até ele comentou que é um problema que é difícil de resolver, já que tem muita carta, tem muita coisa. Talvez mudando as regras. Eles já mudaram as regras com várias coisas, né? Com pêndulo, com o negócio de link, com todas as inovações que chegaram. Eu acho que dava para mudar ali alguma coisa para encaixar. Ou então até mesmo né, fazer um formatinho, dar um suporte, né? Um negócio mais legal para as cartas mais antigas. Eu acho que o mais próximo que chegamos disso foi o Rush Duel ou Speed Duel. Teve duas versões, né? Não lembro exatamente qual que era que você baseava mais nas cartas simples. Né? Só que eu não lembro. Teve um desses que parece que a Konami abandonou um pouco, deixou pra trás. Eu tenho que dar uma olhada melhor pra até fazer um vídeo sobre isso. Mas enfim, tá ficando muito grande esse react. Eu não achei que ia falar tanto. Mas também, né? Se deixar eu falando de Yu-Gi-Oh! Aqui, fica até amanhã. De qualquer forma, cara. É um vídeo que era coerente, né? Levando esse contexto aqui que eu não me liguei, né? Eu achei que ele tava realmente falando sobre formato antigo e tudo mais. Mas só concluindo, falando sobre a questão do casual, porque, por exemplo, hoje, realmente o Yu-Gi-Oh! Ele é mais casual, né, mas se a gente quer falar a questão de casualidade, o que é o conceito da casualidade em si? Seria algo mais simples, né, de fácil acesso. Eu acho que talvez só isso, né? Algo mais simples de fácil acesso. Tem muito, porque, por exemplo, se você consegue montar qualquer deck, você vai no Master Duel, monta qualquer deck que você quer. O Master Duel já é super acessível. Então, só baixa o Master Duel, pronto, já tem tudo que você precisa. Agora você precisa da facilidade, né? Você pegar as cartas que não são tão complexas, não são tão difíceis, não tem como tão extensos. Que aí você consegue também deixar o jogo cadenciado, né? Cada um que eu. Pô, eu acho muito legal isso da você jogar poucas cartas e deixar ele. Né? Fica nessa troca de, pô, você joga um pouco, o cara joga um pouco, parecido um pouco mais com xadrez. E aí não fica uma parada muito. Né? Eu não sou fã dessa coisa de você montar um campo. Não tô falando que isso é ruim. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Eu sou do time que não gosta desse tipo de gameplay. Você vai, monta o seu campo, o cara vai, monta o campo dele, aí vocês ficam lá, né? Fica o Kira e o L vendo o que vai interromper o que vai negar o que vai destruir o que, para no final, né, vocês sair uma vitória dali. Eu sou mais do, pô, joga, né, seta algumas cartas, aí passa a vez, aí outro seta algumas cartas, destrói o monstro, aí, pô, aí compra, reza, aí outro vai comprar também e reza pra ver alguma coisa que ele consiga virar a partida. E aí tem essa emoção, sabe? Essa emoção de você comprar a carta e, caralho, eu preciso dessa carta, ou de algo que consiga fazer isso, que é, eu sinto que, né, não é que não tenha, mas perdeu muito no Yu-Gi-Oh! Atual, que basicamente você compra uma carta, essa carta vai puxar outra carta, que vai puxar a carta que você quer. E é sempre isso, né? A maioria dos decks, basicamente, como eu falei, eles são mais baseados em habilidade, em você ter noção de como usar o deck. Então, as cartas são feitas justamente para te dar acesso ao campo que você quer montar. É isso que eu não gosto.
Porque eu realmente eu sou muito mais fã de você se virar com o que você tem na mão ali, no sentido de você só tem, né, aquelas opções. Você não, pô, não é me virar de, sei lá, alcançar um jeito alternativo de fazer o combo que meu deck vai destruir, né, o adversário. Tudo bem que tem, tinha esses metas, mas a graça era essa, né? O Yu-Gi-Oh! Antigo você tem vários metas nesse. Você pode montar um deck que pode puxar um combo que ganha do adversário. Aí você também, pô, pode, né, fazer um deck ali que você tem cartas constantemente fortes, e aí você fica puxando cartas que tem um ataque alto para destruir o adversário, e não depende necessariamente de montar né, um campo ali, que sempre vai basear numa estratégia parecida, similar. Não sei se deu para entender, pode ter ficado um pouco confuso, né? Mas, enfim. O que eu quero dizer é mais. Não necessariamente me referindo ao Yu-Gi-Oh! Antigo, mas o jogo cadenciado. Que não falei, o campeonato que eu fiz, eu usei cartas também recentes, né? Porque eu achei legal, pô, a fusão nova do Mago do Tempo, que é insana aquela carta. Apesar de todas as cartas que eu usei atuais também não serem tão roubadas, justamente por isso, né? O Freio Power Creep. E tem cartas que lançaram atualmente que elas não ficam fortes se você usar em decks antigos. Ou então um Power Creep, né, que não é tão elevado. E o Pote da Ganância, eu botei Pote da Ganância em alguns decks. Tinha deck que tinha 2, 3 Potes da Ganância. E nem por isso o deck ficou roubado, né? Porque era controlado ali. E ficou interessante, encaixou bem, né? Deixou o deck mais fluido e fez até ele funcionar melhor para poder ser jogável. Porque sem aquelas cartas talvez ele não ficasse jogável ou equilibrado. E aí não tinha como ter a gameplay. Porém, é isso, né? A opinião que eu tinha pra dar por enquanto, né? Se você deixa no comentário aí, se puder evitar essa guerra aí, assim, pô. Yu-Gi-Oh! Atual é uma bosta, o Yu-Gi-Oh! Antigo é uma buceta, o Yu-Gi-Oh! Era. Não, ó, eu acho que tem público, né, que os dois, tá tudo bem ter público que gosta dos dois. É, mas, assim, em questão da diversão, eu acho que até eu sou uma mistura, talvez, dos dois, porque eu gosto muito do estilo de gameplay antigo, mas eu gosto as cartas, né? Um pouco mais recentes, atuais, que encaixem no gameplay, né? No jogo, no formato antigo de jogar. Porque eu acho que é o melhor dos dois mundos. Fica um jogo mais otimizado, né? Evita o brick, que eu acho que o maior problema é a questão do brick do Yu-Gi-Oh! Antigo, que é foda de, pô, fica. Quando eu falo brick, né? Fica um turno sem jogar. É você ficar 3, 4 turnos sem jogar, que era algo até mais comum se você vem com a mão bem zoada. E esse é um negócio que atualmente é difícil de ter, né? O brick do Yu-Gi-Oh! De moderno é ficar um turno sem jogar e olha lá. Então, acho que essa guerra talvez porque ambos não entendem muito o lado do outro, mas enfim, eu acho que tem espaço para os dois. A Konami só podia dar um suporte melhor pra poder a galera fazer, né, jogar o casual. Eu acho que tá se faltando a vontade da Konami deixar o Yu-Gi-Oh! Casual. E, cara, tem uma brecha muito. Assim, tem uma galera faminta que eu senti isso, mano, nos campeonatos que eu organizo, na minha comunidade, nos vídeos que eu faço. Mano, meu canal surgiu por causa dessa carência da galera no Yu-Gi-Oh! A galera gosta, a galera entende, a galera quer. E só que elas não conseguem se conectar, porque né, o jeito que conecta, mano, é só do jeito antigo. Elas querem se conectar com o Yu-Gi-Oh! Atual, só que o Yu-Gi-Oh! Atual, ele não te dá ferramenta pra isso. E aí, pra se conectar novamente, você vai ter que jogar Forbidden Memory, você vai ter que jogar Tag Force, você vai ter que jogar, né, sei lá, um Gold. E aí, pô, você não consegue baixar um Master Duel e ser casual, mano. Cara, eu acho isso horripilante. Quando eu digo casual, é de realmente você ser um iniciante e continuar jogando de boa. A não ser que você jogue o modo solo, né? Só que eu acho que o modo solo chega uma hora ali também que você cansa, né? Até porque os decks também. Eu acho muito ruim você não conseguir usar cartas banidas. Porque tem muita carta que eu gostaria de usar, mas ela é banida. Então você não consegue nem usar no modo solo. Né? Porque não sei se faz sentido, porque era um modo contra bot. Você podia ter como usar, pelo menos, pra você ter uma liberdade no seu deck, mas tudo bem, né? Enfim, eu acho que cabe a Konami poder resolver isso se ela quiser, se ela querer. Até mesmo lançando um jogo offline, ou o que seja, né?
que não seja o Master Duel, mas seria ótimo o Master Duel ter esse tipo de suporte, já que ele é o formato mais acessível de hoje em dia, né? Oficialmente. Fora isso, dá pra você jogar várias réplicas, várias cópias, vários simuladores. Só que o problema é que você teria que encontrar outra pessoa também. E tanto na vida real, pior ainda, né? Você encontrar outra pessoa que tenha interesse em jogar só indo numa local, só que na local, né, depende da galera, cada um é de uma época. E aí né, você tem que ter os decks que dão match pra poder jogar, senão fica, né, fica a criança, né? Bomba atômica contra a formiga morta. Enfim, não quero me estender mais, já tô falando o suficiente. Toda vez que eu começo a falar, já tem outro tópico. Cara, esse vídeo aqui é 20 minutos, eu transformei em 1h20. Você viu até aqui, você é um guerreiro, tá? Saiba que você tá no meu coração. Eu acho que eu vou tentar não estender os próximos reacts, é porque esse vídeo tinha muita coisa pra falar. Mas é isso, gente. Qualquer coisa aí, deixa um comentário, like, se inscreve. E vou estar postando mais vídeo desse tipo aqui. Mas prometo não me estender muito das próximas, tá? É porque, como é o primeiro vídeo assim, eu tô aprendendo, vou ver como é que eu lido.